Olá a todos, sou Thiago, oncologista clínico, trabalho atualmente na BP. Estou aqui novamente no programa Avante para falar um pouquinho para vocês sobre cuidados paliativos e principalmente cuidados de nutrição. Para poder exemplificar como é a jornada do paciente no início do tratamento e até os cuidados paliativos e como a gente lida com isso, eu vou utilizar um caso em que tratei recentemente de um paciente com câncer de pâncreas. Então, basicamente, era um colega médico de 52 anos, casado, brasileiro, e que começou com um quadro de empachamento e distensão abdominal há aproximadamente 2 meses do diagnóstico. Ele não tinha nenhuma comorbidade ou qualquer doença importante, mas na tomografia a gente podia ver, como vocês podem ver assinalado no slide, uma lesão no processo uncinado do pâncreas que estava começando a invadir o duodeno e provavelmente causando uma semioclusão intestinal. No outro serviço, ele me procurou depois disso, a ideia é que talvez esse paciente pudesse passar por uma cirurgia, então acabaram marcando a cirurgia dele, mas no momento em que se entrou na cavidade para poder fazer a ressecção do pâncreas, foi visto que ele já tinha uma carcinomatose peritoneal, ou seja, ele tinha pontos de metástases do tumor de pâncreas pelo peritônio. Sendo assim, câncer de pâncreas com metástase é considerado uma doença incurável e, consequentemente, eles fizeram apenas uma derivação gastrojejunal deste paciente para que a obstrução do duodeno pudesse ser transposta e ele pudesse se alimentar melhor. E depois disso, ele veio me procurar. Só para vocês terem ideia do carcinoma de pâncreas, ele, na grande maioria dos pacientes, ele é um carcinoma da parte exócrina do pâncreas, ou seja, aquela que produz as enzimas digestivas. A gente também tem mais da parte endócrina, e aí vários tipos de tumores, glucagonoma, insulinoma, o neuroendócrino propriamente dito, mas sem nenhuma produção de hormônios. Mas quando a gente fala de tumor de pâncreas, na grande maioria das vezes a gente está falando do adenocarcinoma de pâncreas. Hoje é a segunda neoplasia mais comum do trato gastrointestinal e a gente vê que, na verdade, vem aumentando a incidência desses pacientes. A gente ainda não sabe explicar muito bem o porquê, mas para vocês verem como é uma doença grave, mesmo pacientes que têm uma doença razoavelmente inicial e passam por cirurgia, esse tumor geralmente volta. A sobrevida desses pacientes em 5 anos é em torno de 5%. E enquanto a oncologia evoluiu muito nos outros tipos de tumores, um carcinoma de pâncreas ainda não. Na maioria das vezes a gente acaba diagnosticando esses pacientes já metastáticos, como o caso que eu mostrei para vocês. Apenas 20% dos pacientes são elegíveis à cirurgia ao diagnóstico. E a gente sabe que o único tratamento potencialmente de cura ainda é a ressecção completa do tumor localizado. Para vocês terem ideia, o paciente que tem um tumor metastático, a sobrevida mediana desses pacientes é em torno de 1 ano ou 12 meses, mesmo com os melhores tratamentos atuais. Para vocês terem ideia de como faz diferença o estadiamento, mas como a doença em si é ruim, podemos ver a sobrevida desses pacientes muito curta com tratamento estadio 4, mas a gente vê que são pouquíssimos os pacientes que têm uma chance de cura. Como só 20% deles acabam diagnosticando o tumor precoce, a gente vê que mesmo pacientes com tumor precoce têm uma chance de cura muitíssimo baixa. A apresentação clínica desses tumores muitas vezes são inespecíficas. O paciente pode vir com uma dor epigástrica, acho que é alguma outra coisa. A gente tem que se preocupar com a irradiação para dorso dessa dor epigástrica, porque isso às vezes significa a invasão do tecido neuronal, né, dos nervos em volta do pâncreas, no retroperitônio, por isso essa coisa clássica de doer o ombro, de doer as costas. Perda de peso, fadiga, anorexia, indisposição e sintomas depressivos, e isso geralmente não chama atenção para o tumor. O cara investiga milhares de coisas antes de chegar à conclusão de que isso pode ser um tumor de pâncreas. Icterícia já chama mais atenção, geralmente acontece quando o tumor é na cabeça do pâncreas e obstrui o colédoco e a saída das vias biliares e, consequentemente, a gente acaba diagnosticando. Ou um abdômen distendido palpável, principalmente nos estadios mais avançados da doença. E esse é um problema, como não tem um sintoma muito específico, tirando a icterícia,
esse paciente ele fica migrando de um serviço para o outro, investigando outras causas que são muito mais comuns e benignas e acaba diagnosticando muito tarde o tumor de pâncreas. Só para lembrar, alguns dos sintomas relacionados: diarreia, dor abdominal, distúrbios absortivos e perda de peso, em alguns casos diabetes. Isso por quê? Porque muitas vezes esse tumor de pâncreas, ele faz com que esse pâncreas não funcione adequadamente. Então a função endócrina e exócrina podem estar afetadas, muito mais a função exócrina do pâncreas na produção das enzimas digestivas. Então a diarreia geralmente é uma diarreia com esteatose, o paciente queixa-se que tem gordura nas fezes e assim por diante. A dor abdominal também é por essa esteatose. Essa esteatorreia, você acaba tendo o sintoma que a gente chama de empachamento, distensão abdominal. Devido a esse aumento das gorduras e diminuição dos ácidos biliares, isso pode acontecer. Esse paciente tem algumas dificuldades de absorção de vitaminas, como por exemplo a vitamina K, e a perda de peso por essa síndrome desabsortiva. Para vocês terem ideia, uma coisa que a gente sempre tem que falar são de procedimentos locais em câncer de pâncreas. Como a gente consegue mitigar num paciente que tem um prognóstico tão ruim efeitos da presença do tumor ali. Então você pode fazer uma passagem de prótese biliar se tiver com uma obstrução biliar, isso pode levar a infecções de repetição, essas próteses costumam muito infectar e vira e mexe esse paciente acaba procurando o hospital para desobstruir, a outra tá uma colangite associada à prótese. Quando há, por exemplo, no caso desse colega em que tinha uma obstrução de duodeno ou uma obstrução mais alta da saída do estômago, às vezes a gente faz utilização de próteses de vias digestivas. Radioterapia, principalmente quando esse tumor está causando algum tipo de dor, a gente precisa aliviar de uma maneira muito mais rápida o sintoma desse paciente. Terapia de reposição de enzima pancreática para uma insuficiência pancreática, que é bastante comum, eu vou mostrar para vocês, e mais recentemente a gente está conversando sobre o uso de heparina profilática para esses pacientes, porque esses pacientes têm uma chance altíssima de fazer trombose relacionada ao tumor. Então, a maioria de vocês deve saber que o tumor ele é muito procoagulante, ele aumenta muito a chance de trombose, e dentro dos tipos de tumores, pâncreas junto com tumores cerebrais tipo glioblastoma são dos que mais causam tromboses e às vezes é uma das causas de falecimento desses pacientes, tromboses pulmonares e assim por diante. Vou falar um pouquinho para vocês de insuficiência pancreática, é muito interessante que a gente volte a focar nisso, são coisas que às vezes passam um pouco batido para os médicos e equipe multidisciplinar que está acompanhando esses pacientes, porque eles podem, os sintomas da insuficiência pancreática podem parecer muito com os sintomas da quimioterapia que a gente utiliza para tratamento. Então é sempre importante investigar a insuficiência pancreática para esses pacientes. Então, princípios nutricionais, a gente sabe que a insuficiência pancreática é causada por um déficit enzimático e isso pode causar desnutrição e dor, de novo que eu falei, a distensão abdominal, dificuldade de evacuar, as diarreias, flatulência, assim por diante. Pode ter um déficit nutricional, esse paciente tem diarreia, a gente sabe que ele acaba perdendo alguns nutrientes, uma dificuldade, eles mesmos acabam evitando de comer porque sabem que vão sair, podem ter diarreia e assim por diante, isso também afeta a qualidade de vida desses pacientes e isso já está bem estabelecido, déficits nutricionais causam atrasos de tratamento, causam baixa tolerância ao tratamento, o que ultimamente pode impactar sim na sobrevida e na resposta ao tratamento destes pacientes. A insuficiência pancreática é mais comum quando há ressecção da cabeça do pâncreas, que dentro do pâncreas a gente sabe que tem uma parte mais exócrina, uma parte mais endócrina, e consequentemente quando há retirada dessa parte exócrina, a insuficiência é praticamente em 100% desses pacientes. A gente tem que atentar à possibilidade da localização do tumor, se ele foi ressecado ou não, se teve radioterapia, ou seja, porque mesmo que esse paciente não tenha sido operado, esses tratamentos ou a localização do tumor pode fazer com que haja uma dificuldade de passagem das enzimas pancreáticas e de produção e, consequentemente, também levar à insuficiência pancreática. Para vocês terem ideia, estima-se que 62% dos pacientes ao início, ou seja, ao diagnóstico da doença, já tem uma insuficiência pancreática e com o evoluir da doença isso passa em torno de 92%. Algumas dicas nutricionais: restrição de gordura não parece ser benéfica para esses pacientes, o que tem que se fazer é adequar a quantidade de gordura baseado na necessidade calórica desse paciente, na necessidade nutricional, ou seja, não vale a pena restringir a gordura propriamente dita, o que não pode é o excesso. Suplementação, como sempre, conforme as necessidades calóricas de cada paciente, mas o principal, reposição de enzimas pancreáticas.
Aqui são alguns estudos mostrando para a gente que a reposição de enzimas pancreáticas tem sim uma influência na qualidade de vida desses pacientes. Alguns estudos mostrando que tem sim uma influência no status nutricional desse paciente, mas aparentemente isso não aumenta a sobrevida desses pacientes. Não é tomar ou não tomar a enzima pancreática vai fazer com que esse paciente viva mais ou não, mas ele vive com uma melhor qualidade durante este tempo. A gente começa a reposição enzimática, tem dois tipos de reposição, um de cápsulas não revestidas e outro de cápsulas revestidas. Basicamente a diferença de um para outro é que a revestida tem uma resistência à passagem pelo estômago e não ser diluída pelos ácidos, então consequentemente você pode usar qualquer uma das duas. E quando a gente tem um paciente que tem isso, a gente tem que orientar algumas coisas para ele. Primeiro, tentar mudar o hábito de vida, evitar álcool, que também pode aumentar o grau de pancreatite, que a própria doença ou qualquer outra coisa pode aumentar isso, diminuir ainda mais a produção de enzimas pancreáticas, tentar diminuir o cigarro. A dieta, a gente pede uma dieta moderada, né, uma dieta saudável, mas sem restrição de gordura. O que a gente fala é que se ele comer menores quantidades, mas mais vezes ao dia, lógico, adequado à necessidade calórica, é melhor do que fazer grandes refeições menos tempo, menos vezes, né, em uma frequência menor. A reposição de enzimas pancreáticas, a gente sempre tem que falar que esse paciente ele precisa comer tanto nas refeições quanto nos snacks que ele fizer, e isso a gente regula a dose baseado no quanto esse paciente come e assim por diante. A dose dos snacks é menor do que as doses de refeições. E eles têm que tomar antes e durante a refeição ou após a refeição para manter a absorção e a efetividade da enzima pancreática. Interessante saber que quando isso não está funcionando, a gente tem que perguntar se o paciente está tomando certo. Na grande maioria das vezes, a falha de tratamento é porque esses pacientes não estão tomando adequadamente a enzima pancreática. E se ele não está melhorando mesmo com a adequação da enzima pancreática, a gente tem que procurar outras causas de problemas gastrointestinais, como parasitose, se ele tem uma má absorção por outro motivo e assim por diante. Para a continuidade desse paciente, só para vocês verem como é o trajeto, então esse paciente era um paciente metastático ao diagnóstico, o tratamento para ele é exclusivamente quimioterapia. A gente começou com uma quimioterapia chamada FOLFIRINOX, que é a junção de 4 drogas, é uma quimioterapia bastante tóxica, né? A gente costuma ver diarreia, náusea, esses pacientes têm mielotoxicidades às vezes mais importantes, neuropatia, então é algo que realmente impacta na qualidade de vida desses pacientes, mas hoje é um dos melhores tratamentos que a gente tem e é o que a gente dá preferência aqui no Brasil e na Europa principalmente. Apesar deste tratamento, esse paciente progrediu logo a primeira vez que a gente fez a tomografia, depois de 2 meses, mostrando que o tratamento foi inefetivo para ele. Eu troquei para um outro esquema de quimioterapia, então chamada quimioterapia de segunda linha. Quando a primeira para o metastático falha, a gente passa para outro, isso é segunda linha, com gemcitabina e nab-paclitaxel, e também falhou o tratamento a esse paciente, então o tumor dele não respondeu a absolutamente nada. E aí ele me procura 6 meses após o diagnóstico da doença, com quadro de empachamento, e agora ele está vomitando bastante. E quando a gente faz o exame, a gente acaba vendo que o tumor de pâncreas localmente cresceu e acabou obstruindo totalmente esse duodeno dele, e a alça gastrojejunal dele não estava tão funcionante, não estava dando vazão para o estômago. Então ele agora estava com um quadro obstrutivo. A gente acabou passando uma prótese duodenal, mas essa prótese não foi efetiva, vira e mexe impactava a comida e mesmo assim ele não estava sendo efetivo para ele o tratamento. Então a gente começou a investigar outras causas, vocês podem ver que o estômago dele era bastante dilatado, ele começou a apresentar uma perda de peso importante por desnutrição e por ter feito esses 2 ciclos de quimioterapia, nós não tínhamos mais nenhum tratamento efetivo para oferecer-lhe. Não temos nenhum estudo clínico hoje aberto no Brasil para câncer de pâncreas em que ele pudesse ser recrutado e, consequentemente, tomar terapias que lá no futuro poderiam ser inovadoras. Então a gente colocou esse paciente em cuidados paliativos exclusivos. Como resolver essa obstrução e essa desnutrição? A gente fez uma passagem de sonda nasogástrica para ele, tentou reposicionar essa alça gastrojejunal para que
pudesse dar mais vazão à comida, mas infelizmente o que acontece é que esse paciente também tinha uma carcinomatose peritoneal muito grande e era muito mais uma desmotilidade de todo o intestino do que necessariamente um único ponto de obstrução. E nesse ponto a gente chegou à conclusão de que não haveria outra maneira de nutri-lo a não ser de maneira parenteral. E aí a gente entra na discussão do que são os cuidados paliativos e como a gente pensa em nutrição quando a gente fala de um paciente que está em cuidados paliativos exclusivos. Quando a gente fala de terminalidade de vida, a gente tem 3 cenários: a distanásia, a eutanásia e a ortotanásia. A distanásia é o que ninguém quer. É prolongar essa vida sem nenhuma qualidade, sem nenhum objetivo claro. São procedimentos fúteis que só geram efeitos colaterais e sofrimento e que podem estender a vida, mas de uma maneira muito artificial e sem qualidade nenhuma. Basicamente, pacientes que não têm prognóstico nenhum irem para a UTI, respirarem por aparelho, serem dialisados e assim por diante. Eutanásia é o extremo oposto, liberado em alguns lugares do mundo, em que o paciente tem direito a abreviar sua vida, haja um diagnóstico de doença incurável. Então ele pode optar pelo suicídio assistido e assim por diante. E a ortotanásia, que é a morte no seu tempo certo. É literalmente que aceitemos que a medicina tem seus limites e que esse paciente vai morrer no tempo que o corpo dele pedir, no tempo que for o correto, sem que a gente abrevie ou estenda algo de maneira artificial. Quando a gente fala de tratamento em cuidados paliativos no Brasil, hoje falamos de ortotanásia. Existe um conceito errôneo de que a ortotanásia é uma eutanásia passiva. Basicamente, você está abreviando a vida desse paciente porque você está usando alguns remédios que os efeitos colaterais, teoricamente, podem abreviar a vida desse paciente. Isso acontece muito quando a gente considera o cenário de sedação paliativa. Basicamente, em alguns momentos em que a dor está intratável ou que esse paciente tem um desconforto, que com as medidas clássicas não conseguimos confortá-lo, a gente utiliza-se de um remédio, geralmente os benzodiazepínicos e opioides, para que esse paciente não sinta mais e que ele entre num quadro de amnésia química. Basicamente, o sofrimento é tão grande que é melhor que ele não sinta isso. E isso não é abreviar a vida, isso são simplesmente alguns efeitos colaterais, como diminuição da respiração e assim por diante, mas que naquele cenário vale muito mais a pena que ele diminua a respiração do que necessariamente ele sinta o desconforto. É bem difícil esse cenário quando a gente vai conversar com famílias, mas que fique na cabeça, eutanásia passiva não existe. O que existe é um bom controle de sintomas de pacientes que estão no seu fim de vida, principalmente nas últimas horas de vida. Então, quando a gente fala de ortotanásia, nós estamos falando de um paciente que tem uma doença grave e incurável, que a gente quer a arte do bem morrer, que seria enfrentar a terminalidade, e o bem-estar do doente. E bem-estar é algo que é variável de pessoa para pessoa. Isso a gente consegue através de respeito aos direitos e autonomia desse paciente. Principalmente nos países latinos, como o Brasil, nós temos muita dificuldade de conversar sobre morte. É bem comum vários pacientes procurarem uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, porque ouviram do primeiro médico que a doença dele é incurável. Então eles sentem que o médico está desistindo deles desde o começo. O problema é que isso em alguns momentos leva ao que a gente chama de mentira piedosa. Não vou falar para esse paciente o que está acontecendo, toda a realidade, para que ele se sinta melhor. Só que isso leva a uma falta de poder de decisão. Se ele não sabe o que ele vai enfrentar, como ele pode saber qual a melhor maneira de enfrentar? E isso leva a uma questão de que o diálogo ainda é algo difícil no cenário de terminalidade. O médico às vezes é mais confortável não falar que a doença é incurável, para o paciente às vezes é melhor não ouvir que ele vai ter que enfrentar aquilo, e as conversas e interações se baseiam em falsas premissas.
Portanto, verdade é necessária. Só que devemos respeitar o desejo do paciente de saber a verdade. Tem pacientes que preferem não saber o que está acontecendo. Tem outros que querem saber absolutamente tudo. Então, dica, a primeira conversa é: você realmente quer saber o que está acontecendo com você ou simplesmente é uma pressão ou qualquer coisa do tipo? É muito comum quando eles perguntam: doutor, quanto tempo tenho de vida? Na grande maioria das vezes a gente erra. A tendência é que os médicos e a equipe multidisciplinar tendem a ser mais otimistas do que a realidade mostra. Então, às vezes fala meses de vida, esse paciente vive poucos meses. A gente fala são anos, geralmente esse paciente vive 1 ano ou poucos anos. Então, tendemos a errar na expectativa por essa dificuldade que a gente tem de falar a verdade para os pacientes. Então, sempre a gente pergunta: o que é importante para essa pessoa? Quanto de reserva funcional essa pessoa tem? Então, basicamente, como que eu vou fazer um tratamento forte numa pessoa que já tem várias comorbidades, que já não sai da cama, que já tem vários problemas de saúde e assim por diante? O mesmo tratamento que ajuda um paciente pode prejudicar o outro. Muitas vezes eles comparam: mas eu tenho um colega que teve um câncer de estômago e agora você... com doenças completamente diferentes, em pessoas completamente diferentes. O que é qualidade, em termos quantitativos ou qualitativos? Para muita gente, qualidade é viver mais. Para outros, a qualidade é viver o melhor possível, mesmo que o tempo for mais curto. E, consequentemente, a gente faz recomendações desses tratamentos, sempre levando em conta fatores espirituais e fatores culturais. De novo, é completamente diferente conversar de morte na América Latina do que conversar, por exemplo, nos países anglo-saxões, onde as pessoas têm uma tendência a enfrentar a morte mais aberta do que na América Latina. Muitas vezes, as experiências que eu tive de observar médicos atendendo, principalmente nos Estados Unidos, era realmente aberta. Na primeira consulta, os próprios pacientes perguntavam: doutor, se eu vier a ter uma parada cardíaca, eu não quero que me ressuscite, eu não quero que faça isso, eu não quero, porque eu sei que essa doença é incurável. Então é completamente diferente como o paciente enfrenta a doença e toda a situação associada. E é o que a gente fala: o poder de uma comunicação efetiva inclui o poder do silêncio. A gente pode não falar nada desde que a gente esteja respeitando as vontades desse paciente. A questão é não falar nada quando ele quer saber. Isso é a famosa mentira piedosa. É completamente diferente omitir do que entender a doença e ficar quieto por compaixão. E, de novo, cenário muito difícil, porque às vezes as nossas crenças entram no caminho. Tem pacientes que são ateus, tem pacientes que são extremamente religiosos, tem pacientes que têm religiões completamente específicas, e a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças. O Código de Ética Médica, para vocês terem ideia, fala que o médico aceitará as escolhas de seu paciente, mas que evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. Por quê? Porque grande parte das intervenções são intervenções médicas. A decisão final é do médico. Então, também é obrigação da equipe multidisciplinar orientar da melhor maneira possível e por muitas vezes dizer: não é válido isso que você está falando, ou a gente precisa tirar os mitos relacionados a essa intervenção que você está pedindo para que a gente possa chegar à melhor decisão para você. Para vocês terem ideia de como funciona uma doença oncológica, só para vocês compararem, quando o paciente, por exemplo, tem uma doença neurológica, um AVC, uma distrofia muscular ou qualquer coisa nesse sentido, eles costumam perder muita qualidade de vida e viver muito tempo com a qualidade de vida baixa. Já os pacientes com câncer têm 2 tipos de evolução. Os pacientes que mantêm uma qualidade de vida muito boa e mais no fim da doença, ou seja, nos últimos meses da doença, onde a doença se torna intratável no ponto de vista oncológico, a gente vê uma perda de qualidade de vida razoavelmente grande e rápida. Mas também tem aqueles pacientes que têm as intercorrências durante o tratamento. E esses são os cenários que levam a gente a muitas vezes ter dúvidas do que fazer, porque às vezes esse paciente fica num quadro muito grave, mas que teoricamente é reversível, a doença dele não está tão avançada, mas trata-se de uma doença incurável. O quanto vale a pena investir nesse paciente para que ele volte ao status anterior? Mas se vocês notarem nesse gráfico, raramente eles voltam ao status superior, eles sempre vão ter uma
perda de capacidade, uma perda de qualidade de vida quando eles saem do quadro agudo grave. E por isso que, de novo, oncologia é tratamento multidisciplinar. É conversar com a equipe de espiritualidade do seu trabalho, é conversar com a psicologia, é conversar com a nutrição, é conversar com as especialidades envolvidas para que todas as decisões sejam tomadas da melhor maneira e principalmente respeitando a vontade deste paciente. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto de perdas e o quanto de luto esse paciente passa, a saúde dele deteriora, a beleza, principalmente de pessoas que perdem o formato corpóreo, ficam carecas com o tratamento. Os papéis sociais, muitas das pessoas param de trabalhar e não têm mais capacidade nem de ir num almoço de família porque estão passando mal. O status social cai e também tem uma toxicidade financeira. Geralmente, se a pessoa está afastada do trabalho, o salário cai, o acompanhante tem que parar de trabalhar também, o companheiro, porque tem que cuidar desse paciente. Os amigos, às vezes, não conversam muito porque tem um pouco de medo de não saber lidar com a situação e os projetos dessa pessoa ficam projetos de curto prazo. E isso você acaba cerceando a liberdade, a disposição, a alegria, a autoestima desta pessoa, a esperança e a privacidade, porque ele está o tempo todo sendo questionado de como ele está e assim por diante. Ou seja, isso tudo implica na qualidade de vida e na vida deste paciente. Mas a gente também tem alguns problemas com a própria equipe. Para a gente é muito difícil lidar com a morte porque a gente foi doutrinado a curar. Então não curar é algo que realmente chama atenção. E acaba gerando uma grande carga emocional. A gente começa a lidar com os nossos limites, ser confrontado pela impotência, que apesar da medicina estar evoluindo de uma maneira galopante, a gente não consegue ainda tratar todas as doenças. E a gente acaba lidando e sendo confrontado pela finitude da nossa própria vida. E isso leva a uma rejeição a essas situações, um isolamento emocional, às vezes a pessoa começa a ficar mais fria, a gente acaba dando ênfase no aspecto orgânico, porque é uma maneira mais fácil de ligar, porque explica, tem teorias, explica-se aquilo, tem objetivos, dá para medir o status e assim por diante. Ou às vezes a gente acaba ficando com uma super segurança, a gente acaba não dialogando porque aquilo vai contra o que a explicação orgânica fala para a gente, e isso pode gerar, no fim das contas, distanásia, ou seja, tratamentos inadequados e que estendem a vida desses pacientes de uma maneira completamente sofrível. Então a postura da equipe, na verdade, é apoio, escutar as vontades, respeitar a pessoa, o paciente, nunca tirar a esperança, mas ao mesmo tempo não supervalorizar a esperança, porque o que a gente tem que fazer é priorizar a verdade. Então, o cuidado paliativo, no fim das contas, ele pensa no bem-estar global desse paciente, garantir a dignidade através do respeito, preservar a qualidade de vida, cuidar da dor total, e o conceito de dor total não é a dor que a gente conhece que está doendo as costas, a dor total é que a gente sabe que os aspectos psicológicos, espirituais e sociais podem fazer com que essa dor fique muito grande. Não é raro a gente ver que esses pacientes, no momento em que eles acham que aquela dor é o final da vida deles, eles pedem doses absurdas de morfina e a gente acaba até sedando demais o paciente se a gente não tiver um controle adequado e souber conversar com ele. E uma coisa muito difícil, mas que cada vez, graças a Deus, a gente está conseguindo melhorar, é que é viver a própria morte. Quanto aos princípios nutricionais clássicos do cuidado de fim de vida, a gente sempre pensa como a nutrição pode impactar a qualidade de vida deste paciente, se os suportes invasivos, como passagem de sonda, gastrostomia ou até a dieta parenteral, são benéficos e, principalmente, quando é hora de parar. Então, qual o impacto do suporte nutricional no fim da vida? A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual a causa da desnutrição deste paciente. Será que talvez seja já a falência de fim de vida? Será que seja a falência dos órgãos? E basicamente o que é fim de vida? Fim de vida é quando a gente imagina que esse paciente, ou a gente chega à conclusão que esse paciente tem dias ou horas apenas de vida. E mais interessante é pensar que esses pacientes eles não sentem fome e não sentem sede. Então aqui a gente começa a pensar o quanto vale a pena nutrir e hidratar esse paciente. Basicamente porque talvez essas medidas gerem mais desconforto do que na verdade conforto. E o fim é inexorável e está muito próximo. Então, o que eu quero é realmente que esse paciente fique o mais confortável no seu fim de vida.
Então, por exemplo, na gastroparesia, que é bem comum no fim de vida, nessa falência, a presença do alimento no estômago pode sim aumentar os vômitos e aumentar a dor de distensão abdominal. A hidratação por si só pode sim aumentar a quantidade de secreção que chega ao pulmão e dá mais falta de ar nesse paciente, ou a secreção em vias aéreas altas, fazendo com que ele se engasgue, ou até mesmo o edema dos braços, das pernas, e que no futuro pode levar a complicações também. E o que a gente costuma ver é que, na verdade, esse tipo de intervenção é muito mais uma necessidade social e familiar. Doutor, mas ele não está tomando água. Doutor, mas ele não comeu nada hoje. E muito disso envolve em educar o que acontece nesse momento. Para vocês terem uma ideia do impacto do suporte artificial, os riscos e complicações relacionados podem ser dor, porque a gente está intervindo, maior risco de sangramento, maior risco de infecção associada, principalmente quando a gente põe um tubo ou pega parenteral. Aumenta o risco de aspiração quando a gente tem, por exemplo, uma sonda, porque fica aberto ali a junção gastroesofágica, né? Então o esfíncter fica aberto, aumenta a chance de aspiração e pneumonia. A presença do edema aumenta as úlceras de pressão, que podem gerar dor, infecções e assim por diante. Diarreia, constipação, vômitos, refluxos relacionados à alimentação artificial, principalmente por sondas. A gente, às vezes, por ele estar com a presença da sonda e ele já está mais confuso pela essa falência múltipla de órgãos, a gente tem que acabar contendo para ele não retirar a sonda, e isso gera mais ansiedade, mais confusão e assim por diante, o excesso de fluidos e principalmente que pode dar a sensação de que ele tem fome. Afinal, você está dando comida ou forçando comida, então será que é fome mesmo ou é um impacto social de não comer e que a gente está obrigando as pessoas a comerem? Então, uma maneira interessante de avaliar isso é o que foi publicado esse ano com uma experiência italiana de suporte nutricional domiciliar para pacientes com doenças oncológicas graves, e basicamente começa-se a necessidade nutricional vendo se esse paciente tem expectativa de vida para fazer isso ou não. Então, pacientes que estão com KPS, né, que é aquele Karnofsky Performance Scale, que é basicamente o quanto de atividade esse paciente está conseguindo fazer, é alto ou não. Então, por exemplo, se o paciente está acamado 100% do tempo, não consegue fazer nada sozinho, banha no leito e assim por diante, que diferença vai fazer você nutrir esse paciente, porque provavelmente esse paciente tem uma expectativa de vida muito curta. De novo, estamos falando agora de oncologia. Tá? Então, para esse paciente, a nutrição provavelmente vai fazer mais malefício do que benefício. Mas se o paciente tem uma expectativa de vida maior do que 6 semanas ou meses, né? Então, você vê que ele vai viver um período razoavelmente maior, aí sim você entra no aconselhamento nutricional. E aí você avalia. A anorexia ou hipermetabolismo, você consegue de alguma maneira farmacológica intervir quanto a isso? Ou você tem alguma outra intervenção que possa ajudar? Se esse paciente não tem, você literalmente vai utilizar apenas a nutrição. E aí você vê a consequência da própria nutrição ou dos tratamentos que ele vai receber e você decide sobre a nutrição invasiva, que eu posso dizer, ou a enteral ou a parenteral. E é basicamente você utiliza a viabilidade dessas vias para poder decidir. Quando a gente olha esse gráfico que está à direita do slide, vocês podem ver que geralmente os pacientes que se beneficiam do tratamento são os pacientes que têm um estado ou de pré-caquexia ou de caquexia inicial. Quando a gente já chega num paciente que já fez intervenções e a caquexia não melhorou, provavelmente não vai ajudar em nada o suporte parenteral ou enteral. A gente vê que a performance desses pacientes mantém-se igual depois de um mês. Alguns outros estudos, essa aqui é uma revisão sistemática, acabam mostrando que o paciente pode sim ter uma melhora do status nutricional, mesmo em quimioterapia ainda, ou já fora de quimioterapia, porque não existem mais possibilidades de tratamento oncológico. E principalmente nos que a via parenteral é a única possível, ou seja, aqueles pacientes que por acaso têm uma obstrução maligna ou que por acaso têm uma gastroparesia muito grave, geralmente são nesses que a nutrição parenteral faz mais diferença.
Fique claro, na grande maioria das vezes não há melhora da sobrevida desses pacientes, ou seja, de novo, vem aquela questão, será que eu aumentar o aporte de nutrientes vai fazer diferença no espectro final, no resultado final? E a maioria desses estudos mostrou que não há melhora de sobrevida. Mas eu já deixo claro, esses estudos também não são estudos de qualidade muito grande, é sempre muito difícil a gente encontrar estudos muito bem feitos em nutrição e em oncologia. Mais interessante, não há melhora do status físicos, então não é porque eu vou nutrir melhor esse paciente que na maioria das vezes esse paciente vai ficar muito mais ativo. Na grande maioria das vezes esse status não muda muito. A diferença desse para o outro é que isso não é uma análise objetiva do médico ou do nutricionista olhando se o paciente melhorou ou não, é o que o paciente sente. E o paciente sente que continua fadigado igual, não fazendo as mesmas coisas, mesmo que o status nutricional melhore. Mas há sim, na maioria das vezes, uma melhora de qualidade de vida, principalmente onde a via parenteral é a única possível. Porque muitas vezes, como por exemplo o caso deste meu paciente, o único sítio de metástase que ele tinha era o que causava obstrução intestinal. Então, teoricamente, se eu consigo de alguma maneira suplantar o que o intestino faz, eu poderia sim melhorar a qualidade de vida dele. Então hoje, quais são os passos que a gente utiliza toda vez que a gente tem um paciente em cuidados paliativos exclusivos ou cuidados de fim de vida para nutrir? A gente sempre avalia a causa, se é uma causa reversível ou não. A gente avalia, em segundo lugar, a sobrevida esperada deste paciente, isso é uma decisão multidisciplinar. A gente avalia os possíveis efeitos colaterais da nutrição relacionados ao benefício. A gente não esquece que intervenções são procedimentos médicos, então é sim responsabilidade da equipe multidisciplinar decidir sobre a factibilidade ou não, e quando eu digo procedimentos médicos não é do médico específico, mas procedimentos da equipe multidisciplinar, e independentemente da conduta, devemos sempre deixar bem claro para a família que o intuito e o respeito da escolha do paciente é predominante. Então, muitas vezes, mesmo que a gente não concorde com a nutrição, mas a gente acha que aquilo vai fazer bem para o paciente e ele verbaliza que ele se sente melhor por estar comendo, porque ele sente que aquilo pode ajudá-lo de alguma maneira e assim por diante, muitas vezes a gente acaba pesando os riscos e benefícios e liberando os suportes invasivos. Só que, só para vocês terem ideia, é o final do tratamento desse paciente, ele ainda está vivo mesmo depois de 4 meses de nutrição parenteral e sem tratamentos, principalmente porque ele tem um cuidado, um suporte paliativo muito bom com controle de sintomas. Ele está em casa se sentindo melhor, apesar de alguns efeitos, um edema muito grande por essa obstrução abdominal, que hoje ele está com o abdômen congelado. E ele está com a sonda nasogástrica aberta há 4 meses. Então, sempre há uma avaliação do quanto ele está perdendo de líquido, quanto a gente hidrata e assim por diante. E esse paciente, ele faz origamis e nesses 3 ou 4 meses ele conseguiu resolver a parte social dele de herança para deixar para os familiares, ele resolveu alguns problemas pessoais que ele tinha com algumas pessoas e acabou se resolvendo com eles e pedindo perdão ou recebendo perdão de algumas pessoas. E ele me entregou esse origami, que na verdade a história desse origami é de uma ave japonesa que se diz que vive por 1000 anos. E essa ave, a tradição de entrega desse origami começou com uma menininha que tinha uma leucemia. E você pode fazer um pedido quando você faz 1000 desses origamis e você entrega para as pessoas. E ela chegou a fazer 964. E o pedido dela não foi a cura, porque ela sabia que era incurável. O pedido dela foi pela paz mundial. Então as pessoas terminaram, fizeram os 36 origamis que faltavam e distribuíram para que o pedido dela fosse realizado. E hoje é uma tradição no Japão a entrega desses origamis quando você quer fazer algum pedido. Então ele tem caixas de origamis que ele fica fazendo no passar do tempo e ele entrega para as pessoas. Só para lembrar para vocês que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E nesse momento eu me permito falar de um colega, o Dr. Nivaldo de Aracaju, que é uma pessoa que me inspira muito nesse sentido. Era ele para estar dando aula, mas por problemas ele não conseguiu vir. E ele me cedeu esse slide de quando ele cuidou de um dos melhores amigos dele, que teve um câncer terminal. E essa é uma foto do fim da vida dele, segurando na mão do amigo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha trazido informações novas para vocês. Um grande abraço.